processo. Então, vamos dar início à terceira audiência do Plano Diretor de Extremóis. É importante lembrar que essa é a terceira e última de composição dos delegados de sociedade civil, dentre outras classificações. Esse projeto estará sendo entregue à Câmara de Vereadores para que, em momento oportuno, eles façam um estudo do projeto, se necessário, façam as emendas e posterior aprovação deles e sancionamento da prefeita do município. Me chamo Erikene Assunção, estou... Eu ia falar sobre isso agora, o Eco está voltando aqui, não tem como, tem que falar ali. Oi. Está voltando. Oi. Então, vamos voltando. Me chamo Erikene Assunção. Moreno, ou alguém do som, tem alguém do som aí que possa ver essa situação? Oi. Porque está voltando aqui. O retorno está voltando aqui. Pronto. Cadê o pessoal do som, por gentileza? Oi. Dá um bom dia aí para ver. Bom dia. Pronto, Bom dia. papel. Pronto. Todos ouvem? Não, está baixo. Aumenta o dela aqui, por favor. Está voltando mesmo. Mas o dela está baixo. Pega aqui. Vai lá. Pessoal, retornando aqui ao início da nossa terceira audiência, me chamo Erikene Assunção, sou secretária adjunta da tributação e estou como coordenadora do em que iniciamos tem 3 anos e meio, mais ou menos. Então, graças a esse longo processo, estamos hoje fazendo a entrega aos vereadores do município. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o vice-prefeito Isidoro, já está aqui, representando a prefeita Jussara Salles, a secretária-geral Jeane Salles, representando a Câmara de Vereadores, o presidente vereador Anderson Barbosa, representando a consultoria FUNCERN, que esteve conosco ao longo desse processo, o doutor Aldo Toco, representando o secretário do município, o secretário Pablo Salles, e representando também o Ministério Público, a doutora Sueli. Composta a mesa, eu quero agradecer a presença aqui de todos os delegados, todas as autoridades, vereadores, a CERN, o vice-prefeito, o CREA, em nome da pessoa do conselheiro Julian Alves, e ao Ministério Público, em nome de doutora Sueli. Vou passar o microfone para a de Breno, que iniciará aqui o nosso momento da audiência. Bom dia. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia aos delegados. Bom dia
autoridades aqui presentes. Bom dia, população de Extremóis. Seguindo as determinações feitas Jussara Salles, hoje mais um passo desse crescimento, desenvolvimento, organização do nosso país. Anos de trabalho, toda a equipe da população, entregamos hoje o diretor de Extremóis. O mesmo ainda receberá aqui mesmo, né, sugestões de melhorias dos delegados e dos próprios vereadores. Temos que, para muito, este documento, o produtor, poderia ser mais completo e ter outras perspectivas. Porém, dentro das condições estruturais do nosso município, chegamos ao limite. Mas tenho a certeza que com essa adaptação e com sugestões finais, o município o município estará pronto para o crescimento que tanto vai dar certo. Agradeço aqui ao Galo, a nossa aos delegados e, bom, a nossa prefeita. Damos agora a secretária-geral, Jeane Salles, para dar as palavras dela aqui. Bom dia a todos. Em nome da nossa prefeita Jussara Salles, temos a honra de apresentar o plano diretor do nosso município. O plano esse estava desatualizado há mais de 15 anos e desde o início da gestão da nossa prefeita, a Secretaria de Educação, junto com outros órgãos competentes da sociedade civil, vem se empenhando diariamente, incansavelmente, para atuar esse projeto tão importante para o desenvolvimento social e econômico do município. Projeto esse, através das diretrizes, sortear as construções, o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento do transporte e trazer grandes benefícios para a nossa cidade em relação a esses setores, pois o plano diretor é um ano que organiza estruturalmente, economicamente, a nossa cidade. E é um plano que vai validar por 5 anos. Um plano bem analisado, mas que nos dê possibilidade e que não nos tire de trazer desenvolvimento econômico e também proteger o meio ambiente. Então, não feita, agradeço a todos os vereadores, agradeço a população aí, a todas as autoridades, a Secretaria de Tributação, a nosso amigo Aldo Tinoco, nos ajudando, o Ministério Público, enfim, todos os setores estão participando desse projeto. Sem mais, agradeço a atenção de todos. Vamos apresentar aqui todo esse projeto através dos nossos técnicos. Agora eu vou passar a palavra para o secretário Pablo Salles, para dar continuidade ao nosso projeto. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a nossa mesa, nosso vice-prefeito, o Aldo, nossa doutora Michele, todos aqui de Extremóis.
a importância do plano diretor para o nosso município, nosso desenvolvimento. O plano diretor nada mais é que uma lei municipal que vai definir as diretrizes do desenvolvimento econômico e a organização do nosso município nos próximos 10 anos. A gente tem que entender que nosso foco como gestão hoje é potencializar ainda mais o turismo das nossas 6 belas praias que temos no município. Não é disso? Nosso município é composto de 6 belas praias, da Riva até Pitangui. Precisamos que esse plano diretor seja para que possamos continuar com grandes investimentos nessas áreas. Sabemos que hoje o nosso município depende muito e vive muito da construção civil. É o marco que mais desenvolve o nosso município, é a construção civil. Mas que um dia essa construção civil vai entrar em declínio. Não temos como ter construção civil para sempre. E mudar o foco. Precisamos da hoteleira, precisamos de restaurantes, precisamos de investimento no nosso litoral para que possamos gerar emprego e renda para o nosso povo. Além disso, essas são aberturas de vários, chegadas de restaurantes, grandes hotéis, resorts aquáticos, e isso gera renda no turismo e também vai aumentar a arrecadação do município através do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Um dos nossos objetivos com esse plano diretor é melhorar a malha viária. Outra gestão é que a malha viária, todo o caminho feito pelos ônibus, seja totalmente asfaltado para que melhore o nosso estranhar um pouco o crescimento do nosso município teve nos últimos anos. A terceira cidade no Brasil que mais cresceu, saímos de uma população de 28 mil para 62 mil censo. Porém, todos que estão aqui já sabem que passamos os 80 mil habitantes. Gostaria também de agradecer a presença do nosso querido amigo Aldo Tinoco, que esteve presente no planejamento do nosso plano diretor aqui do município. E não vou estender muito mais minhas palavras, só agradecer a presença de cada um de vocês aqui e muito obrigado. Aldo Tinoco, essa é a sua vez. Bom, eu queria inicialmente saudar a prefeita, em nome do vice-prefeito, essa casa, eu diz assim, meus queridos vereadores, é quem vai decidir. O é boa minuta, mas está totalmente suscetível à ação. É onde sai a regra final. A Constituição Federal, ela tem 2 artigos, 182 e 187, do capítulo política urbana. No 182, ela diz que cidades com mais de 20 mil habitantes precisam elaborar seus planos diretores. Com a Constituição Federal, em 2001, foi aprovado o Estatuto da Cidade, a Lei 10.207. E no Estatuto da Cidade envolveu a totalidade da cidade, é todo o município, é zona rural e urbana. E nessa expectativa e urbana, o Estatuto da Cidade elencou alguns instrumentos de política urbana. Outorga onerosa do direito de construir, transferência do potencial construtivo, direito de urbanas consorciadas e várias outras ferramentas. O plano diretor reproduz essas ferramentas. É uma caixa de ferramenta que pode ser utilizado por benefício, por crescimento econômico e social da cidade. A cidade tem áreas, o município tem áreas ambientais, tem áreas que precisam ser preservadas, mas tem áreas que tem que ser dinamizado o crescimento, tem que ser potencializado o crescimento econômico e, naturalmente, social. Você tem uma questão que é a infraestrutura instalada. Eu não posso adensar se eu não tenho capacidade de suporte de disponibilidade hídrica. Da onde vem a água? Hoje, e no horizonte do plano, que
que estão 10 anos, mas quando fazemos um projeto de abastecimento da água, o nosso horizonte, a nossa expectativa são 20 anos. Da mesma forma, eu não posso adensar se eu não tenho capacidade de suporte do esgotamento sanitário, da infraestrutura de esgoto. Se não tem esgoto, existe a possibilidade do sistema isolado, com estações compactas, com a perspectiva de reuso. Você trata o esgoto e não joga fora. Eu trato o esgoto e não jogo fósforo, potássio, nutrientes, potenciar. Eu vou produzir, por exemplo, alimentos, eu vou produzir comida, merenda escolar. Eu vou fazer, por exemplo, reuso industrial. Tem muita coisa dessa água que eu não preciso ter a qualidade de uma água potável para consumo humano. Então, o plano diretor dá essas ferramentas. E é nessa expectativa que a gente apoia, volta a dizer, é nessa o relato final. Então, eu me sinto assim, muito gratificado de poder participar. Agradeço a FUNSERN, né, que FUNSERN aqui nos coloca à disposição para dirimir qualquer dúvida que porventura exista. Muito obrigado. Então, vou dar continuidade à audiência. Eu vou fazer aqui um breve resumo de tudo que passamos ao longo desse processo, tá? Iniciamos há mais de 3 anos atrás o treinamento da equipe técnica da prefeitura, que é o grupo de acompanhamento local, constituído, no caso, por mim, por Adriana, que na época era secretária de Meio Ambiente, por Anderson, que era um geógrafo da época, mas hoje nós estamos com Jair, que é o secretário da pasta de Meio Ambiente e Turismo, Rodrigues, escritora fiscal do município, mas também trabalhou por muitos anos na parte ambiental, Nilvan, que é o nosso geógrafo, e Pietro, que é o nosso ecólogo lá da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, e Breno, que falou agora há pouco, que está com essa equipe posterior para preparamos a minuta, isso tudo acompanhado pela FUNSERN, tá? E aí tivemos a preparação da minuta do plano de trabalho e do regimento participativo, que está disposto no site da prefeitura, numa aba específica para plano diretor, e posterior a preparação da primeira audiência, que foi no ginásio do município, que tivemos uma boa aderência, e foi muito importante para abrirmos essa jornada de um processo tão delicado, porque ele traz um benefício posterior à sociedade. Realizamos a primeira audiência com a aprovação dos instrumentos e as propostas de modificações. Também tivemos a aprovação dos locais das reuniões comunitárias, elaboração de diagnóstico com a leitura comunitária e leitura técnica, reunião técnica com os delegados de diversas áreas e regiões, inclusive também da gestão, e com os técnicos da prefeitura para os ajustes com a base do texto existente no atual e as possíveis modificações, bem como a preparação da segunda audiência para as discussões e aprovação das ações apresentadas e a votação individual. E eu chamo a atenção para a audiência que ela teve mais de 10 sessões. Foi uma audiência longa, delicada, que precisou do empenho de todos os delegados da CED. E aqui eu também quero registrar tudo discutido lá, pôde vir para o projeto Minuta atual, devido a estar divergente de legislações federais e estaduais em que nós não pudemos ir contra. Né? Então, feito essa segunda audiência, veio todo esse caso de estudo jurídico que tem agora, encaminhamos oficial por parte da FUNSERN e quadros e minutas para o Ministério Público, que está aqui presente, porque ele nos acompanhou em todos os processos. A primeira, até agora, nessa terceira audiência, um órgão que nós podemos escutar, um órgão que pode dar dúvida. Você é arquiteta e tem acompanhado o processo.
Encaminhamos, fizemos ajustes por parte da nomenclatura, elementos, melhoramos os mapas, melhoramos as ilustrações, os recursos, como é que fica algumas situações muito pontuais aqui de Extremóis. E fizemos a publicação da minuta de lei no portal da Prefeitura, bem como convidamos todos os delegados que estão aqui presentes e aos que não participar, assim como também chamamos todos os vereadores que estão aqui, demais. Então, por esse motivo, eu agradeço a presença de todos e estamos fechando esse ciclo da minuta. Nesse momento, eu também quero avisar como é que vai funcionar esse primeiro procedimento, fazer uma lista breve e se podemos abrir o coro necessário dos delegados, a gente vai ter que dar um tempo começar essa audiência, provar esse projeto está entregue com quem estiver aqui. Vou começar com os delegados da sociedade civil. Eu vou pedir para levar a mão quando eu fizer a chamada, por favor. Conselho da Praia de Jipabu, a pessoa de Eberton ou Thiago André. Conselho Comunitário de Santa Rita, Albert Lincoln. Representante comunitário da zona Pitangui, Cristiane Salvani. Ou Pedro. Representante comunitário de Genipabu. Na época era o nosso amigo, hoje é o Odicinho. Mas como ele não pode mais assumir, Marco acabou de chegar aqui. Representante comunitário da zona de Estivas, Francisco ou Érica Pinheiro. Representante comunitário do Centro, Júlia Márcia ou Ramon Bezerra. Representante comunitário do Centro 2, André Naí. Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis, Kleber Francisco. Associação CRT, né? João Esdras, está aqui presente. O CRE entregou um comunicado, não está presente. O CAU, na pessoa de Carla Daniele ou Lilian Brito. CBH do Rio Ceará Mirim, Pinto ou Tennyson. Firne, Roberto Pinto Elias ou Marcelo Lepucemo. Quero registrar que todos os convidados. Não, tem. Delegados representando a Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a pessoa de Amarildo. Secretaria de Educação e Cultura, José L.E. Secretaria de Saúde, Maria de Oliveira Lima ou Rafael Pinheiro. Secretaria de Habitação, Secretaria de Cultura, Pecuária e Hídricos da Silva. Secretaria de Tributação, Islane. Secretaria de Infraestrutura
e Serviços Públicos, Jefferson Murilo. Ou Clécia. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, secretário Luiz Tiago. Secretaria de Transporte e Trânsito, secretário Lon Carlos. Oi. Oi. Deu certo aqui. Secretaria de Obras e Projetos, Washington Luiz. Djalma Salles. Secretaria de Pesca, Alexandre Ferreira. E a Fundação da Clemil Cardoso. Perfeito. Diante da situação, nós não temos quórum mínimo. Para a situação, dar um tempo, segundo o regimento, para iniciarmos a votação da minuta e das emendas. Em 30 minutos retornamos. Quem é? Eu queria tirar uma dúvida com vocês, quem? Essa dúvida, se não me engano, tivemos já umas 2 ou 3 reuniões sobre o plano diretor e hoje estamos fazendo essa audiência. E a partir disso aqui ser finalizada essa audiência, o que é que falta, se vai ser necessário quantas reuniões para que seja concluído, porque esse ano é de extensa necessidade concluído para que algumas coisas comecem a avançar, né? As pessoas têm que ficar com a certeza das regras. Eu queria saber de você, a partir de hoje, do que está aqui, o que é que vai ser feito ainda para que esse plano seja já discutido, porque já faz tempo que é discutido, desde o mandato que a gente vem discutindo o plano e a gente não. Exatamente, vereador. Essa discussão ela vem ocorrendo em 3 anos e meio. Por favor, pedimos respeito aqui o pessoal que está falando, porque senão a gente não vai entender, tá bom? O procedimento, o que é que vai acontecer a partir de agora? Essa minuta, ela vai ser entregue para a apreciação dos vereadores e não tem mais interferência da sociedade civil. Essa discussão e que você, diante do regimento, uma comissão interna com técnicos para análise de discussões. Se é possível dadas alteradas, por quê? Para decisões municipais, estatais, federais. Eu posso lembrar aqui, por exemplo, que nós temos uma legislação. Pessoal, eu um pouco de silêncio. Que nós precisamos respeitar algumas legislações. Por exemplo, a lei estadual que delibera ou delimita a APAGE, né? A APAGE é todas aquelas praias, Rita, Pedinha Nova e Genipabu. Então, lá nós temos ações diferenciadas de interferência. Não pode fazer tudo o que quer. Pode fazer tudo o que quer, né? Tem que se ater a legislações. Então, é uma das áreas que o Código Florestal tem que seguir a Lei do Parlamento de Solos e inúmeras outras legislações. Então, nós estamos à disposição para, no momento posterior, conversar com você, como é que a Câmara vai agir diante dessa situação. Hoje, nós estaremos fazendo ainda para vocês
A gente marca essa reunião para explicar como é que a gente tem que fazer essa dinâmica. Hoje também, a minuto, por isso a minuto, ela não está fechada. Vamos receber da sociedade, se tiver algumas emendas, para também, junto da minuta, vocês apreciarem e ver se colocam debaixo do braço ou não. Né? Então, quero reforçar que a equipe do município e a equipe técnica da consultoria estará à disposição para fazer essa transição em momento posterior à audiência. Então, assim, hoje é a última Audiência. com participação da sociedade. Exato. Finalizando isso aqui, irá haver outro momento com os vereadores e, se precisar, o corpo técnico para explicar as regras que medidas finalizar o plano diretor. Exatamente. Não é isso? Vocês, a prefeita, Então, estamos mais perto do que longe. graças a Deus. Porque, às vezes, a gente se depara com muitas informações. Ontem, em estado rural, onde eu moro, logo cedo algumas pessoas me procuraram e falaram que hoje ia ter uma votação aqui, uma reunião, para a gente taxar todas o pessoal e isso, ela não está aqui. Participar para ver a verdade, como é que as coisas começam a acontecer. E foram duas pessoas na minha casa ocupada, dois produtores rurais. O cara que tem a sua propriedade que não vai pagar IPTU, disse, olha, isso aí é uma mentira, isso aí é uma desinformação. É importante que vocês vá participar e que essa pessoa que falou isso venha até a Câmara para falar a verdade, para saber o que está acontecendo. Então, assim, não está nenhum aqui, nenhum sabe, mas aqui tem os meios de comunicação que vai fazer as divulgações e, a princípio, só isso foi a dúvida. Obrigada, obrigado. vereador. Uma dúvida também. Bom dia a todos. Só para ficar ciente e deixar, aproveitando as palavras do vereador Fábio, queria que você deixasse ciente em relação se todos os delegados, todos os representantes das áreas do nosso município participaram desse plano diretor, se puderam opinar, participar de forma direta. Né? Queria que você deixasse claro para todos aqueles que nos acompanham aqui, que às vezes, justamente, né, vereador, nos perguntam, mas não para aqui da sessão, passar e saber a real verdade do nosso trabalho aqui na Câmara. Vereador, e sim, todas as pessoas que, primeiro, a primeira e a segunda audiência foi amplamente divulgada. Foi convidado toda a sociedade civil. Tivemos cartazes, tivemos carro de som, tivemos divulgação no Instagram da prefeitura, em todos os meios de comunicação. Vocês também divulgaram no perfil de vocês particular. Então, o chamamento público foi feito, assim como hoje também foi feito. Mas é mais fácil a gente apontar do que dar solução. Né? Então, a equipe ela vem trabalhando para dar solução, porque os apontamentos nós já sabemos. E, para além disso, houve também a publicação, bem como a convocação para essa reunião, porque é um convite convocativo. Né? Então, a gente chama, de fato, a população para participar. Todos aqueles que participaram da audiência puderam opinar. O que não está no projeto é o que nós não podemos defender juridicamente, é o que nós não podemos aconselhar juridicamente, porque é o processo. Então, 3 anos e meio, a gente vai ter que colocar esse documento na gaveta. E, naturalmente, não queremos, a gestão não quer que isso aconteça, o grupo técnico de acompanhamento local não quer que isso aconteça, e também a consultoria que esteve conosco nesse processo. Aqui nós estamos todos em técnico, cada um aqui com sua formação e sua dedicação exclusiva nesse projeto. Oi. Pela vereadora, depois você fala. Obrigado.
Bom dia a todos. E quero aqui dar a minha contribuição, Arena, né? Iniciou essa revisão do plano diretor, participei ininterruptamente de todas as audiências manhã, aí tarde. Final da Alguma coisa que me chama muito a atenção aqui nesse momento e me causa preocupação em não ver a presença dos delegados que representam a sociedade civil. E eu lembro da questão do princípio da paridade e como vai ficar caso não haja o quórum suficiente, qual será o próximo passo. Eu acredito que o questionamento O quórum é sempre mais um. Como a gente entendeu que não está, a gente espera 30 minutos e dá prosseguimento com os delegados que estão aqui. Está lá no nosso regimento, inclusive está disponível se vocês quiserem consultar. Ó, nós temos a nossa engenheira, a orientadora do nosso plano acabou de passar, que nós hoje temos 6 delegados. E assim, é um leve desabafo para a gente que trabalhou tanto nesse período, é uma tristeza, né? Porque todo mundo gostaria de que. E todo esse período de forma voluntária e fato no município, né? Deixa eu ler para vocês aqui no artigo 26 do nosso regimento, que foi aprovado na primeira audiência. Ele trata que na segunda e terceira serão iniciados em horário marcado com um quórum mínimo de 50% dos delegados previstos. Caso não tenha o quórum, será de 30 minutos e a mesma será enviada com os delegados e assim nós faremos a regra desse projeto de minuta de lei 6. Bom dia a todos. Saudar a mesa no nome da nossa secretária-geral, mas era referente a essa dúvida mesmo, de sim, você explanou muito bem, né, o que nós iríamos fazer se não tivéssemos quórum. É uma preocupação, eu me preocupo demais. Não sei se eu não estou vendo o grupo da saúde, é uma preocupação a qual eu tenho, né, o diretor do hospital, a secretária, como foi mencionado, nesse momento tão importante, decisivo para o nosso município, né? E assim, mas era praticamente essa nós iríamos fazer depois que não tivéssemos quórum, mas ela explicou e a gente vai esperar os 30 minutos que ela nos pediu para que a gente se redefine e a gente decida como é que vai ser daqui por diante. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Não posso garantir que a gente está indo para o pessoal levar a mão, mas que a gente espera que esse projeto esteja na mão de vocês hoje e a gente consiga caminhar para finalizar esse tão sonhado diretor, esse tão sonhado revisão de plano diretor, porque o município ele está em constante crescimento. Tanto é que em 2022 nós fomos a terceira cidade mais crescente grande no Brasil. Então nós precisamos dar a devida atenção, né? Pegando um parêntese, Natal perdeu população para a região metropolitana. Grande parte dessa aqui em Extremóis. Então, nós, precisamos dessa resposta a eles, dar segurança para os nossos profissionais, para os nossos técnicos do município, e os senhores cobrados, a prefeita, a vice-prefeito, saber que a gente está respaldado juridicamente e legalmente toda essa documentação, né? Mas eu quero também informar que o plano não para no plano diretor, né? Após a aprovação e sancionamento do plano diretor, ainda tem que ser atualizado o Código de o Código de Obras, o Código Tributário, e todos eles irão passar também pela mão de vocês, o qual a gente já pede de forma antecipada que nos ajudem para que a gente consiga fazer esse município crescer para além e de forma organizada, porque o planejamento urbano é o que a gente está tentando trazer cá, de adequada. Inclusive, viu, Erilene, durante o processo eleitoral, a campanha era algo que se cobrava, né, dos nossos munícipes, que
a direita. E a gente se entristece quando não vê a população, né? E a gente fica até triste, né? Porque é a cada 10 anos, né? A nossa preocupação só aumenta. Mas a gente também fica feliz de saber de pessoas competentes, que não é a primeira que teve, já é a segunda. Nós estamos agora na terceira, né? São essas decisões, já a sociedade civil também já esteve presente, mas que era importante estar aqui hoje para que faltasse alguma coisa a gente incluir, né? Todos nós a gente constrói junto. E isso é um passo muito decisivo para o nosso município, como você falou. São decisões, né? Grande importância, né? Mas é isso, vamos que você pediu, e se Deus quiser, tudo. Só uma complementação, Débora, da sua fala. Eu queria relatar aqui que o último plano diretor, Tem 20 anos. tem 20 anos, ele está já. E participei, eu não era nem vereador. Eu participei, teve reuniões na minha comunidade em Araçá, não sonhava nem entrar na política. E isso já está muito ultrapassado. Já tem pressa para que isso aconteça. E relatando também aqui sobre o que eu falei, de algumas pessoas que ficam com desinformações e a gente contra, que a gente ia votar a favor que toda a zona rural fosse pagar IPTU, e eu tomei a liberdade de dizer que lá na zona rural tem 3 vereadores, eu, Fábio Vicente, Alexandre Ramalho, Ricardo, e que a gente não ia aceitar que o produtor rural fosse pagar IPTU. Zona classificada como zona especial rural, como foi no outro plano diretor, que tinha essa proteção de isentar contra o pagamento de IPTU, porque a maioria dos produtores rurais pagam INCRA, e nenhuma pessoa ela pode ser bitributada, isso está na Constituição Federal. Então, eu quero me antecipar aqui e pedir o apoio dos vereadores que estão aqui com a Santa Casa, a gente possa fazer um plano que venha ao desenvolvimento para o nosso município, turismo. Existe alguma que estão travados por conta do que gerar renda para o nosso município, e também do litoral, também tem um que ele vive da sociedade, é classificado como realmente aquele produtor rural, aquela agricultura familiar que não dá, e que já paga, tem o direito de não ser tributado. Então, era importante que a população estivesse aqui, mas esse povo que joga nas redes sociais, que fica fomentando as inverdades, que trabalha do quanto pior, melhor, nenhum aqui. E é só isso que eu estou querendo aqui dar a minha contribuição. E morrer aqui, eu vou poder também indagar outros assuntos. Vereador, só completar o que você falou, independente, nós podemos ter e temos aqui em Extremóis uma área de utilização rural aqui no centro. Para fins de IPTU, ela comprovando a atividade agrícola, ela tem sim o direito da não incidência desse imposto. Então, independente de como for constituído esse zoneamento, se a pessoa, como o senhor coloca, tem a finalidade rural, ela está cobertada por lei. Então, isso tem que ser uma preocupação, porque as nossas legislações elas servem justamente para abrir as pessoas. A gente tem que segui-las. Entendeu? Então, assim, eu sinto muito essa desinformação, mas eu também quero deixar claro que nós estamos aqui para ter todas essas dúvidas que foram. Amigas, só para tirar aqui o seu foco, isso aí é verdade que o vereador está falando. Teve 3 proprietários que chegou lá, executam para pagar
mais de 100 mil de IPTU que tem INCRA. Por isso aqui, logo aqui, eu digo aos vereadores que o vereador Ramalho aqui, a zona rural, não aceita não, para a zona rural, para a zona urbana não, eu voto contra. O trabalhador lá para trabalhar, ele ganha R$38 no Bradinho. Tudo para ganhar um mês lá ralando. Vai chegar e pagar IPTU. Foi inclusive até lá pra gente chegou. Se a gente não tivesse o INCRA, ia pagar mais de 150 mil contos lá a gente da zona rural. Então, e fica esclarecido aqui, o vereador não vou aceitar isso não. Mas é assim, justamente essa discussão, vereador Alexandre, é que para a gente pegar esses agricultores, né, e explicar o correto, o que realmente é. Ele que ainda estava explicando aí, existem regras, existem essas coisas que a gente sabe que se classifica rural, mesmo às vezes do centro, não é, secretária? Isso aqui, o motivo da nossa reunião aqui, dessa será que para isso seja discutido e alguns erros, alguns equívocos sejam usados. Era isso, né? Pode continuar. Obrigada, vereador. E vereador, pode sim, Aldo. Vereador, muito oportuno. Eu vou dar um exemplo, como ex-prefeito de Natal. Natal só tem, mas tem Gramorezinho, que é uma atividade agrícola, não paga IPTU. Você veja que é o contrário. IPTU que é Imposto Predial e Territorial Urbano. Isso é zona rural, é o INCRA. Não pode, é ilegal com a IPTU de área rural. Essa colocação é importante porque por acaso, o plano permitiu uma expansão urbana, a atividade continua agrícola, não é IPTU, é ITR. Eu vou aproveitar que ainda tem um tempozinho e colocar aí no plano plurianual 4 anos. Esse ele dá pega dos 3 anos, mas é importante o plano anual com as do plano diretor, para ter cobertura orçamentária dos que vão existir no município. Ainda tem tempo, não? Eu vou aproveitar aqui, enquanto a gente não entra na discussão, e falar da importância dessas ferramentas que eu falei no início. Uma delas é a outorga onerosa do direito de construir. E isso está bombando em Natal, problema em março, né, de 2002. O importante é que acontece, você tem o direito de construir, que é uma vez chamado coeficiente de aproveitamento básico. Suponha que você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, pode construir até 1.000, mas o diretor permitiu você pensar além de 1. Por exemplo, suponha que seja 3, você pode chegar a 3.000 metros quadrados. Está ultrapassando 2.000 quadrados em cima daquele, porque um é o seu conteúdo econômico. Mas se você ultrapassar 2.000, o privado, o proprietário privado, as opções, pagar o onerosa ao município, percentual desse adicional de construção, ou negociar com o pegar uma área, a prefeitura resolveu transformar numa zona de proteção ambiental. Essa área deixou de ter potencial construtivo, mas a prefeitura pega o direito de construir, que ele não vai mais poder exercer na área, e dá a ele um papel chamado CPC, Certificado de Potencial de Construção. Eu vou esse papel, eu vou ficar esperando negociar isso com o mercado imobiliário. Aí chegou uma determinada construtora, essa área que eu lhe falei, que vai permitir construir 2.000, aí diz assim, você amigo esse potencial construtivo, eu digo, tudo bem, eu faço uma permuta de 20%, vai construir. Pô, 20% é muito. Olha a liberdade de negociar entre o privado e todo o potencial. Eu lhe dou 15%. Então, por exemplo,
2.000 metros quadrados, centro seria 300 metros quadrados, ele vai pegar, eu vou receber pela permuta essa quantidade de metros quadrados. Ele usou o adicional e simplesmente conseguiu negociar com o privado. Caso pagar a prefeitura, ele vai no fundo municipal de urbanização, a prefeitura vai investir naquela mantimento em infraestrutura para continuar a expansão, para continuar o potencial construtivo das áreas que não têm infraestrutura. O tempozinho aqui, Aldo, permita-me uma curiosidade com relação à questão da verticalização, que é uma particularidade do nosso a questão aqui do adensamento populacional, da horizontal das construções, né, e como é que ficaria a questão mesmo, falando da onerosa, seria aplicado a verticalização. Em todo plano de limite de gabarito, verticalização, até restrições, outros cantos não tem nenhuma ação. Mas, por exemplo, são as visuais. Eu tenho que determinar patrimônio histórico, paisagístico, cênico, aí tem então a construção não pode passar aqui. O céu é o limite. Mais uma vez, estive presente aqui em algumas reuniões do plano diretor, acredito que e uma das coisas que eu me planei é em relação às construtoras aqui dentro do nosso município. Não sei quantas tem hoje aqui dentro, vou até fazer esse levantamento. E existe uma federal que todas as casas construídas, seja Extremóis, Natal, enfim, qualquer outro lugar, é necessário que seja, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Tem que ser entregue calçada e saneada, né? Então, assim, que seja aqui no nosso município, o pessoal responsável, seja mais rigoroso em relação a isso. Eu frisei isso em nossas reuniões, eu participei do plano diretor, porque isso sobra para os vereadores. Nós recebemos mensagens aqui todos os dias, e para a prefeitura também. Vereador, também. O senhor Sim? Sim. Desejar todos boas-vindas à Casa do Povo. É muito bom, mais uma vez, ter essa discussão, essa audiência pública nesta casa, promovida pela Prefeitura Municipal de Extremóis. E, de antemão, já dizer que eu queria discutir um plano desse que está atrasado, que nós temos uma ação. E quem caiu no nosso colo, temos que, se hoje o Aldo, prefeito do Natal, mas enfim, a minha preocupação hoje, esse plano de é a irresponsabilidade das construções. Pavimentação de péssima qualidade, certo? E aqui é bom dizer a quem nos assiste, TV Câmara, quem constrói não é a cidade, não. Pelo contrário, quem constrói faz favor a ele, que o dinheiro fica no bolso e o problema fica para resolver. Porque eles constroem, jogam a população aqui, prometem transporte, escola e posto de saúde, sem deixar nenhum, além de uma pavimentação de péssima qualidade. Com pouco tempo, ela deixa de existir. Esse plano, eu quero que se exija pavimentação de qualidade para ser entregue para a nossa população. É isso. Porque hoje, nós temos elementos da cidade que o problema, quando acontece, o constante da culpa é nossa, é da prefeitura. E a pedra é diferente. É nobre. Eu fui ver ali um que está consertando, na Avenida Machado Guape, rapaz, só retirou e botou pedra. Daqui a pouco ela vai, fica ponto de furo com o pneu dos carros. Então, essa questão da drenagem e do saneamento. E o professor Aldo é um expert em saneamento básico. A gente está aqui com um professor
de saneamento. Olha, né? eu sou. Importante da população saber que não é culpa da nossa gestão ou da gente tem que fazer e aí se cumpre. Então nós não podemos questionar a pavimentação do outro lado do antigo plano diretor. Então que nesse novo plano a gente tenha cuidado no pensar e hoje nós pagamos grandes Vereador, justamente o que eu estava falando em rigoroso a cobrança por parte desses construtores. Todos os dias nós recebemos reclamações da população que ruas aí não são calçadas. Vários conjuntos aí, está aí Miguel Arcanjo, a prefeitura calçando as ruas, mas mas isso aí era responsabilidade das construtoras. Não é responsabilidade da prefeitura, nem de nenhum que está aqui. Então que seja cobrado de verdade. Foi isso que frisei em minha participação no meu mandato, e no segundo eu vou cobrar mais ainda. Sem mais. Só Viu, Fábio? pegando Registrar a presença aqui rapidinho. Registrar a presença do nosso Alberto Índio, delegado suplente representante do Conselho Comunitário de Santa Rita. Quero agradecer. Desde o início da revisão desse diretor da área, né, sem ganhar nenhum centavo, por amor, em prol da maioria, benefício do desenvolvimento do nosso povo no município. Então, obrigado aos delegados que representam a cidade civil aqui. só complementando a sua fala, vereador, e professor Anderson, e vereador, frisou algo aí muito importante. Nossa cidade é a terceira cidade do Brasil que mais cresceu. CGE. E com esse crescimento é o que é referente a moradias e construções. E a gente vê hoje no nosso município o construtor vem, faz, a gente sabe que tem um pouco de garantia, mas é pouco. E sobra para quem essa conta? Para o município, para a gestão. E eu já vi muitas pessoas que moram reclamar das ruas, dos princípios chove, mas isso porque o calçamento ele não é um calçamento adequado, apropriado, de boa qualidade, melhor dizer assim. Porque a gente vê aí, eu já vi, eu conheço amigos que são construtores e eu passei por um calçamento que ele fez há 20 anos atrás, viu? Está intacto. Nós também, o Anderson despertou algo muito importante. Temos que atentar essa situação para que esse calçamento ele seja feito de boa qualidade, de uma forma quadra. Tem algumas empresas grandes aqui, que eu não vou citar o nome, de construtor que já foi unificado, já fez o orçamento, mas só mudou, o professor Flores falou. Então, temos que estar atentos a isso. Precisamos voltar à nossa audiência para que a gente consiga prosperar e vocês, superior, fazer essa tão sonhada aprovação. Bem rapidinho. Eu vou só passar um segundo aqui para Aldo. Do querido vereador. O Estatuto, no seu artigo 28, parágrafo 3º, ele fala proporcionalidade entre a infraestrutura e a capacidade de adensamento. Do ponto de vista da engenharia hidráulica e sanitária, não há impedimento. Se não tem o tanque séptico, por exemplo, ele precisa o funcionamento. Aí vai fazer um estudo de absorção. Aí vai saber se é sumidouro, se é vala de filtração. Não tem impedimento. Não possa dessa desde que eu faça a solução individual. E possa ter, se for um condomínio, fazer solução estado de tratamento. O que é que a gente defende? Reuso. A Leonora está dizendo
falar, porque já esgotou o tempo. Isso, né? Já podemos retomar aí. Importante, viu, Anderson? Viu? Achei importante fazer essa coisa aqui, porque não pode, não tem esgoto de solução. A solução é individual. Fazer o teste de absorção, só diz, faça o teste de percolação, aí você faz a capacidade de infiltração do solo, ele vai dizer se é sumido, se é vala de infiltração e se tem permeabilidade, vá bananeira, bomba joga essa água e você tem a saneamento utilizando o impedimento. Pessoal, obrigada pelas colocações, Aldo, obrigada também. Então, vamos retomar aqui a nossa audiência pública do plano diretor. Eu vou mostrar agora as presenças dos jurados que compareceram. Chegou alguns outros depois da primeira chamada. Então, fundada a Aldeia Guajiru, na pessoa de Cisco Canindé. Secretaria de Agricultura, a pessoa do senhor Ederson, Secretaria de Turismo, Luiz Tiago. Ele deve estar aí fora. Pronto. A pessoa de Michele e Isabelle, todas as duas estão aqui representando. Secretaria de Infraestrutura Urbana, a senhora Clécia. Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a Marildo Mariane. Secretaria de Obras, Washington Luiz. Secretaria de Pesca, Ferreira. Secretaria Municipal de Tributação, Islane Emiliano. Conselho Regional dos Técnicos da Indústria do Rio Grande do Sul, a pessoa de João Esdras. Comunitário da Zona General, Marco Belarmino. E é isso, pessoal. Então, Roberto Lima também chegou. Obrigada. Então, a pergunta que não quer calar, vocês estão de acordo com essa minuta do plano diretor, desse processo de revisão do plano diretor, a Câmara de Vereadores, por favor, levantem as mãos. Delegados. 12. Eu quero deixar claro aqui também que a está entregue em breve em cada gabinete de vocês. Quero registrar aqui também que essa minuta foi divulgada há mais de 15 dias. Teve uns dias atrás, perante o nosso regimento, legislação do Estatuto das Cidades. Nós disponibilizamos há 15 dias antes e todas foram divulgadas por e-mail e pelo WhatsApp, assim também com a Câmara e demais delegados. Então, todos têm ciência dessa minuta atual e no site também da Prefeitura disponível esse documento. Então, isso, declaro encerrar essa audiência. A todos apareceram e vamos caminhar agora com a colaboração dos vereadores. Obrigada a todos. Agora com os vereadores, viu? Agora tem que arrochar o 9, viu, dona Erquine? Tchau. Me ajude, viu?